Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos, amigos da doutrina espírita, simpatizantes e outros amigos que nós temos feitos pelo nosso Paraná e pelo nosso Brasil afora. É um prazer extremamente grande estar com vocês. O meu nome é Marco Aurélio Batiras, eu sou um trabalhador voluntário do Centro de Estudos Espíritas Vinha de Luz, na cidade de Londrina, Paraná. Essa cidade que é o nosso coração, esse coração que é abençoado por Deus e por todos que nos agregam neste momento em que nós teremos a oportunidade de tecer um pouco os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina de Allan Kardec, esse mestre leonês que nos fez essa oportunidade, nos deu esta oportunidade desta interpretação, para que todos possam ter a alegria, a paz e a satisfação reinante. Dessa maneira, eu peço a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos, que neste momento descerremos alguns minutinhos dos nossos olhos da matéria e possamos sintonizar com Jesus, o Divino Mestre, o nosso mentor maior, o nosso organizador deste planeta, que tanto nos dá a oportunidade de servir e aprender a cada vez mais na doutrina de amor, de fé e de caridade. Permita, Jesus, que os amigos protetores do bom e do amor estejam junto conosco, a todos nós, nos intuindo, nos inspirando e nos iluminando, para que sempre possamos, em teu nome, Senhor, proferir as palavras santas, para que nós possamos entender um pouco mais quem sou eu, de onde é que eu estou vindo, o que eu estou fazendo aqui neste momento, por que, meu Pai, que eu sofro tanto e o meu irmão não sofre, e assim todos nós entraremos nessa comunhão de amor e de paz, de felicidade e de fraternidade, fazendo com que tenhamos sempre o maior objetivo, que é os ensinos de Jesus, dentro de nosso coração e, principalmente, dentro das nossas ações. Que a paz de Jesus continue a reinar junto de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, meus queridos irmãos. Então vamos lá, meus queridos irmãos e amigos, é com prazer muito grande que nós vamos dar a oportunidade, ter a oportunidade de proferir uma pequena explanação. Fora da caridade não há salvação. Ah, que texto maravilhoso! Ah, quantas palavras são necessárias a gente ouvir e, principalmente, agir em nosso dia a dia. Allan Kardec, o mestre leonês, ele coloca de uma forma gloriosa, que eu passo a comentar com vocês. Segundo Allan Kardec, que compilou, ele comenta, neste capítulo, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Todos os seus ensinamentos, ele os aponta como duas virtudes que levam à felicidade que é eterna. Quando Jesus comenta, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem, sem a ostentação. Amai os vossos inimigos. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Meus queridos amigos, apenas nesse pequeno trecho, poderíamos aqui falar a tarde inteira, um dia inteiro, que sobraria tempo de sobra para a gente fazer uma reflexão de amor, de sinceridade na fraternidade universal, que são os ensinamentos de Jesus. Se soubéssemos absorver cada pedacinho dessas pequenas palavras, desses verbetes colocado pelo Pai Celestial na boca santa desse nosso irmão maior que esteve presente conosco há tanto tempo atrás. Teríamos a alegria maior do mundo se não fosse o orgulho e o egoísmo, que muitas vezes deixamos criar raízes dentro de nós mesmos, evitando assim a felicidade plena e suprema para o momento em que estamos vivendo encarnados, neste plano maravilhoso que é o plano material. Pois somente assim
teremos a oportunidade de rever o nosso passado através da nossa consciência, estar com a nossa consciência ativa de que tudo que aquilo que plantamos, nós teremos que colher. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, que nós possamos fazer o plantio do bem e do amor, para que a gente possa sempre colher os bons frutos. Quando observamos as recomendações de Jesus, paramos para uma reflexão. Jesus não se cansou de nos orientar. A humildade e a caridade como a condição única para a eterna felicidade. E a caridade ainda mais colocada claramente na condição absoluta da felicidade futura. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37, temos a passagem do homem que ia de Jerusalém para Jericó. A passagem que todos nós, na grande maioria, conhecemos. E esse homem que estava lá, nesse trânsito de Jerusalém a Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, que o cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o quase semi-morto. Passava por ali um sacerdote, viu a cena e conduziu o seu caminho. Logo mais, um levita também passou, olhou, observou, sem fazer absolutamente nada, seguiu o seu caminho. Logo mais, sabemos que o samaritano, foi tocado de uma compaixão, de amor momentânea, deu os primeiros atendimentos, derramou óleo e vinho àquele que padecia, transportou até uma hospedaria, dando recursos para o tratamento total e ainda disse ao bom homem: trata muito bem este homem que aqui está enfermo. Tudo o que despenderes a mais de um denário que lhe darei, eu te pagarei no meu regresso. Meus queridos irmãos, é muito comum nessa parábola do samaritano nós ouvirmos que passou o sacerdote, que passou o levita e que depois vem um samaritano. Para que a gente possa ter um entendimento mais adequado, ouça bem quem eram o sacerdote, o levita e o samaritano naquela época. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Eram descendentes de Araão, de Araão, eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer os sacrifícios a Deus. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança e recebiam uma porção dos sacrifícios para o seu sustento. Os levitas eram os israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que eram levita. Para que a gente possa ter uma ideia, já os samaritanos, após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstituída várias vezes, tornou-se uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda perpetuou entre os dois povos, que evitavam todas as relações que eram recíprocas. Para não irem os samaritanos à festa em Jerusalém, para celebrar as festas que eram religiosas, construíram para si um templo e adotaram algumas reformas. Seguiam a lei de Moisés, a lei mosaica, e rejeitavam todos os outros livros que posteriormente vieram a ser colocados. Todos eles eram, para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos. Eram, portanto, desprezados e perseguidos devido a essa rixa que tinha entre os dois povos. Daquela época, eram os protestantes do momento. Para que a gente possa ter uma ideia, passa o sacerdote, passa o levita, passa o samaritano. E Jesus comentou. Quando Jesus cita esse processo, o amor ao próximo, um doutor da lei, que lá estava, perguntou-lhe:
Senhor, para viver a vida eterna, o que é necessário? Aí Jesus responde com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como bom doutor, conhecedor das leis e de toda o conteúdo que dava a felicidade, citou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Questionado pelo doutor quem era o próximo que estava colocado no texto, Jesus cita esta passagem, que é a passagem do bom samaritano. Acima, aonde o sacerdote, o levita e o samaritano são os personagens principais que trazem a uma reflexão. E Jesus pergunta-lhe finalmente: quem é o próximo? Quem você acha desses três que parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Aí o doutor da lei reflexionou e respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus responde: então vá e faça o mesmo. Nesse simples exemplo, que Jesus não perguntou se atendeu essa ou aquela formalidade, se observou essa ou tal prática exterior, ou se a sua ortodoxia era X, Y ou Z. Jesus perguntou apenas quem era o próximo. Quem era o próximo mais próximo que eu posso agir para que ele possa ser beneficiado? Simplesmente, se a caridade for praticada por isso, coloca o samaritano, que era considerado herético à sua época, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta-lhe a verdadeira caridade. Assim, não considera a caridade como uma das condições de salvação, mas como a condição única. Se outras tivessem lugar, ele as teria pronunciado. Porém, como colocou em primeiro lugar, ela abrange a todas as outras que nós temos ciência. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência. Eu tenho que ser indulgente com o meu próximo para que ele possa ser indulgência com as minhas dificuldades. A justiça, pois todos esses detalhes são a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Todos nós, queridos irmãos, nós temos que sempre estar em reflexão. Nós que temos a oportunidade de estudar e aprender quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, constituindo esse meio material o meio necessário à nossa própria evolução. As palavras de Jesus que cala em nossos corações nos faz a verdadeira reflexão. Quem é o meu próximo? O meu próximo, não preciso perguntar-lhe de que religião ele é. Se bem que muitas vezes nós, homens imperfeitos, gostamos muito de rotular. Homens rotulados. Somos de tal, ou somos tal, fazemos isso, ou fazemos aquilo. Nós gostamos muito do rótulo, mas pouco da ação e da prática. A parábola do samaritano, segundo Antônio Saião, no livro Elucidações Evangélicas, ele nos cita algo muito inteligente. Merece toda a atenção, mostrando o carinho paternal do pai, igualmente para com todos os seus filhos. Quaisquer que sejam a pátria, onde nasceram, o idioma que falam, ou o culto que professem, pois Jesus nos ensinou, com esse episódio do bom samaritano, que como devemos proceder para com os nossos semelhantes, em observância à lei divina, que nos prescreve amar o Pai Celestial, amando o nosso próximo, que é o mais próximo que está ao nosso lado. Queremos muitas vezes ser bonzinhos fora de casa,
E dentro do nosso lar, muitas vezes, somos déspotas e que nem é bom comentarmos. O nosso próximo começa dentro das nossas próprias paredes. Para os nossos filhos, os nossos entes queridos, pois nós sabemos que nessa bondade de Deus, nada acontece ao acaso. Temos a família que merecemos, temos a profissão que exercemos, temos o direito de realizar, mas temos o cumprimento do dever, pois somos chamados a estar encarnados no local com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes. E nós devemos começar o exercício do bem e do amor, da caridade fraterna, dentro do nosso lar. Queremos muitas vezes fazer muito lá fora e esquecemos o pouco dentro do nosso lar. Como é bom ter um lar. Um lar que nos agasalha, que nos dá a oportunidade de viver a vida material, exemplificando e exercitando a prática espiritual da própria evolução que Jesus nos dá a oportunidade, com a parábola do bom samaritano, lembrar de quem somos os nossos próximos. Somos aqueles que estamos atrelados, momentos em que estamos ligados virtualmente, vocês aí e eu aqui no meu lar, pois vocês no seu lar, neste momento de amor, podem ter através do pensamento de luz e de fraternidade para com todos os seus semelhantes. E o mesmo autor, no momento que ele fala que as reflexões são necessárias, ele cita: esta parábola, ela nos oferece uma prova da inigualável presciência do Divino Mestre, que tinha todas as coisas, pois, formulando-a, mostrou conhecer como viriam a proceder no futuro em face da sua doutrina. O samaritano, isto é, aquele que lá atrás era considerado herético, infiel, que era como os judeus consideravam os filhos da Samaria, e o levita, o fariseu, o sacerdote, eram os ortodoxos na época, em suma. Apontavam aquele cheio de caridade e estes baldos de sentimento. Quando Jesus responde ao doutor da lei, vai e faz o mesmo, tinha dois objetivos dentro da sua profética voz. Primeiro, mostrar aos homens que quaisquer que eles sejam, são verdadeiros irmãos. Mostrar aos homens, quaisquer que eles sejam, eles são verdadeiros irmãos. Que o orgulho é a causa da queda, que torna cega a criatura com relação aos seus deveres. Que perante Deus não há heréticos, nem ortodoxos, que a única via de salvação é a caridade, é o amor ao meu próximo. Quis assim reprovar e proscrever para aquele momento e para sempre que o dogmatismo e a intolerância é que derivam da diversidade do culto, do antagonismo de crenças e do culto externo. Proclamar a fé sem obras nada vale. Que a fé, aos olhos de Deus, não está nos dogmas humanos, frutos exclusivos das orgulhosas interpretações de todos nós, mas sim toda na caridade, que implica a prática da justiça, do amor e da misericórdia e da fraternidade universal que nos une junto ao Pai. Segundo, teve também por objetivo condenar de antemão as frases que muitas vezes ouvimos. Fora da igreja não há salvação. E condenando o termo, a palavra, como consagra, como única e verdadeira, a frase, fora da caridade, não há salvação. Efetivamente, não há salvação sem a caridade que se exerça e pratique por amor a Deus acima de tudo. E por amor ao próximo, como a si mesmo. Seja quem for o próximo. Queridos irmãos, já pararam para refletir nessa simples frase? Amar a Deus acima de tudo
e ao próximo como a si mesmo, seja quem for o meu próximo, ou pelas minhas escolhas, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo. Não disse ele, Senhor, o verbo de Deus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ai, Batiras, como é difícil realizarmos isso. É bem verdade. A teoria, as leituras edificantes, elas servem como um complemento de nossa vida para o exercício do bem. Isso não nos faz santo de um dia para o outro, muito menos milagrosos. Mas, através do estudo, da dedicação, do aprendizado constante, nós estaremos com a lembrança sempre ativa das mensagens de Jesus, que nos dá a oportunidade de fazer o bem para nós mesmos e para o nosso próximo. Este é o mandamento maior. Nas palavras de Paulo, o apóstolo dos gentios, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele lembra da necessidade da caridade, que eu passo a refletir com todos vocês. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa, ou a um símbolo que retine, e que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios da vida, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar a montanha, se não tiver caridade, eu nada sou. A caridade, meus queridos irmãos, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja. A caridade não se enche de orgulho, a caridade não cuida dos seus interesses. A caridade é o verdadeiro amor que exala de dentro dos nossos corações em prol de uma situação, ou em prol de uma necessidade, ou em prol de alguém que tanto precisa. E quando paramos para pensar o que vem a ser a caridade, queremos colocá-la num âmbito maior. Não apenas a caridade material, que a gente muitas vezes faz questão de dar e ser observado, para aquela pontinha falar, olha, estou realizando. Não. Ela deve ser boa para quem recebe. Ela deve ser benfazeja. Ela deve dar a felicidade e a luz àquele que tem a necessidade. Pois aquele que tem fome, frio e sede, temos que correr. Porque necessitam do nosso tempo. O tempo do amor, o tempo da realização. E quando os nossos braços ainda estão inaptos, inativos em ação, a fome, o frio e a sede padece. E é isso que Jesus sempre nos fala. Conheça-te para que a gente possa entender que a nossa maior necessidade não é o benefício para nós mesmos. Temos que parar de pedir e começar a agradecer aquilo que somos e que temos. E daquele mesmo pouco que nos sobra, através do amor e da sinceridade, podemos levar ao meu próximo essa caridade fraterna. Por isso que Paulo ainda continua orientando que dentro de cada um de nós deve haver a busca incessante das virtudes que são pétreas da nossa própria existência. A fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Essa foi a mensagem de Paulo, em Paris de 1860, compilada por Allan Kardec, que nos lembra mais uma vez que a caridade é o fator fundamental para que a gente possa ter na Terra a alegria e a felicidade. A sombra desse estandarte que nos dará para a vida espiritual a graça junto ao Pai Celestial. Essa divisa é o facho que guia o homem no deserto da vida. Ela brilha no céu, na fonte dos eleitos. Será reconhecida pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão esse pensamento
do que o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Submetei, meus queridos irmãos, todos nós, a todas as nossas ações, ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, mas como também que pratiqueis o verdadeiro bem, o bem ao semelhante. Pois fazer-se o bem é necessário a ação da vontade, mas muitas vezes o mal a gente pode até realizar na inércia e na despreocupação, pensando que estamos muito bem. Agradecei a Deus por todas as oportunidades de conhecer a luz da doutrina espírita. Não que somente os que as conheçam hajam de ser salvos, mas que, ajudando-vos a conhecer os ensinos do Cristo, vos fará melhores cristãos. Vejam bem, meus irmãos, esforçai-vos para vossos irmãos, para que, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só coisa. Dados, tantos quantos praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargos de seitas a que eles próprios possam pertencer. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, a alegria de hoje em relembrarmos Jesus está na palavra: fora da caridade não há salvação. E esta caridade pode começar por nós mesmos. A caridade de nos aceitarmos como somos, dentro das nossas qualidades e das nossas próprias dificuldades. Somos espíritos milenares, imperfeitos, buscando no plano material o aperfeiçoamento para uma vida futura, que é a vida espiritual. Pois todos nós renasceremos, como viemos de outras existências, buscando passo a passo a nossa melhoria interna, e assim as pessoas que estão à nossa volta também vão melhorar. Façamos a corrente do bem. Façamos o momento necessário em nossas vidas para exalarmos o perfume maior que é a caridade, através de um sorriso, pois é muito bom sorrir, ou através de um entendimento, ou através de um abraço. Nos dias atuais, ficam mais difíceis os abraços, bem o sabemos, mas o nosso pensamento, essa corrente de luz e de amor, pode abraçar a todos nesta hora, aonde as dificuldades são tantas. E ainda mais, devemos agradecer. Agradecer a Jesus pela oportunidade do dia, por nós vermos a claridade, o dia lindo, vemos a natureza e analisarmos o perfume, para que a gente possa ter uma visão melhor daquilo que encontraremos ao retornar da pátria espiritual. Que somente Jesus, o nosso médico de todas as horas, é que tem o conhecimento da organização de todo esse sistema. E que ele é o nosso juiz, pois nosso entendimento é apenas de realizarmos os bons frutos para podermos, no futuro, colher as boas obras. Plantar para que possa colher sempre o bem e o melhor. É o que nós tínhamos de amor e de coração, para que vocês possam, todos nós, queridos irmãos, refletir neste momento. Baldos do conhecimento. Nós temos que passar da leitura, da quantidade, para a ação, para a realidade. A prática do bem e da caridade, ela tem que ser urgente em cada um de nós, para com o nosso semelhante. E lembre, quem é o nosso próximo? Muitas vezes está bem ao nosso lado. E nós muitas vezes esquecemos. E queremos corrigir aqueles que estão ao nosso lado com o dedo em risco, que o espírito mais imperfeito é aquele que aponta. Portanto, queridos irmãos e amigos, fica aqui o meu sentimento de amor, de agradecimento a todos vocês pela paciência e pela tolerância. E mais uma vez, fechados aos olhos da matéria, vamos agradecer a Deus as oportunidades que tem dado, a Jesus, o Divino Mestre, para que a gente possa ter as outras oportunidades de fazer o bem para o nosso próprio, para o nosso próximo. Fazendo o bem vai dar a tranquilidade a todos nós.
que a paz de Jesus, a bondade maior que nos une, possa estar fraternalmente entre todos nós. Hoje e sempre, meus queridos irmãos, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.